Esmola demais, até o santo desconfia, quando tudo está pronto demais. Se fizer sentido, fica comigo. Esse é o nosso primeiro encontro de 2026. E talvez isso te faça companhia hoje. Eu queria te oferecer uma pergunta simples, mas não simplória. O que acontece com a gente quando a vida fica confortável demais, mas por dentro começa a ficar vazia? Eu começo com uma ideia da Hannah Arendt, filósofa e pensadora política alemã, que escreveu principalmente nos anos 1950 e 1960, depois de atravessar guerras, exílios e regimes totalitários. Ela dizia, em outras palavras, que quando sobra funcionamento e falta sentido humano, a vida até anda, mas a alma começa a perder o porquê. Porque tem lugares onde não tem problema, não tem dificuldade, não tem doença, não tem aporrinhação, não tem fofoca, não tem falta de dinheiro, não tem nada, mas também não tem vida. Isso me veio forte porque outro dia eu vi e li uma reportagem sobre um experimento conhecido como Universe 25. Ele foi criado por um pesquisador chamado John Bill Kelham, etólogo e pesquisador americano em comportamento social. Ele iniciou esse experimento em 1968. A ideia era montar um paraíso para camundongos. Comida, água, abrigo e sexo liberado. Tudo à disposição. E no começo deu certo. Cresceu, prosperou. Parecia que a fórmula tinha sido encontrada. Só que depois veio a virada. Não uma boa virada. Quando tudo está pronto demais, o coração pode ficar sem função. O corpo vive, mas a alma não sabe mais por quê. E aí começa um cansaço estranho. Não é falta de força, é falta de direção. Quando o sentido cai, o vínculo desfia. Eu continuo daqui, porque isso não é só sobre ratinhos, é sobre a gente. Tem um historiador chamado Johan Huizinga, historiador cultural holandês, que escreveu em 1938 o livro Homo Ludens. Ele mostra que o humano precisa desse espaço vivo de jogo, de criação, de desafio com sentido. Quando isso some, a gente fica funcional e vazio. No experimento, depois de um tempo, o problema não foi a falta de comida, nem de privações. Foi um tipo de colapso de relação. Kelham chamou isso de behavioral sink, que pode ser traduzido como sumidouro do comportamento. Como se a convivência e os gestos fossem caindo num buraco e não voltassem inteiros. E eu falo com cuidado, isso é laboratório, não é profecia. Mas a metáfora assusta, porque a gente conhece esse lugar. A pessoa acorda, resolve, corre, rola a tela, responde e por dentro vai ficando sem casa. Não é que falte coisa, é que falta chão interno, quando a vida vira vitrine. Agora deixa eu trazer isso para o nosso tempo. Winnicott, psicanalista inglês, publicou essas ideias em 1971 no livro Playing and Reality. Ele dizia que é no brincar, nesse espaço vivo de criação, que a pessoa encontra o self. Esse self, para Winnicott, seria o eu real por dentro, espontâneo, verdadeiro. Quando a vida vira vitrine, a gente até parece bem, mas vai perdendo espontaneidade, vai perdendo desejo, vai perdendo presença. E aí o conforto vira anestesia, a distração vira remédio, a recompensa rápida vira alimento. E é aqui que o dito entra sem pedir licença. Esmola demais, até o santo desconfia. Porque existe uma esmola moderna, caindo na nossa mão o dia inteiro. Alívio rápido, sem profundidade. Prazerzinho, sem travessia. Tem conforto que não descansa. Tem conforto que adormece. O desejo antigo que vira árvore de vida. Agora eu queria fechar com cuidado, sem te empurrar produtividade, sem te dar lição, só te fazer companhia. Provérbios,
capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Esse é um texto bíblico antigo, tradicionalmente associado a Salomão, escrito há cerca de 3.000 anos. E esse detalhe é lindo. Não diz só tem vida, diz vira árvore de vida. Quando um desejo chega com sentido, ele não só anima você por dentro, ele frutifica, ele vira fonte, ele dá vida para outros. Eu escuto isso na vida real, sem nomes, mas com verdade. Eu tenho tudo, mas acordo sem vontade. Quando alguém me diz isso, eu não ouço como preguiça. Eu ouço como o sentido pedindo socorro. Então o antídoto não é virar máquina, é recuperar direção. E isso começa pequeno, um cuidado real, um vínculo, um relacionamento, uma tarefa com alma, um serviço que te devolve presença. E aqui fica o avesso do dito: esmola demais pode adormecer a alma. Propósito, sentido, sempre a acordam. Se isso te fez companhia, já valeu. Não se esqueça, fica bem, tudo passa. Até o próximo respiro, se, somente se, a vida permitir.